pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos na nossa série Lugares Incríveis. Pegue a sua mochila e venha explorar cada um desses lugares comigo. Estou te esperando. E aí, já parou para pensar numa construção mas tão gigante que parece que não acaba nunca? Hoje, a gente vai fazer uma viagem incrível lá para a China para desvendar todos os segredos da Grande Muralha. Preparados? Então vamos nessa! Olha só essa pergunta. Será que existe mesmo uma muralha que dá para ver lá de cima, do espaço? Essa é uma pergunta que muita gente faz, viu? E a resposta? A resposta pode te surpreender. Vamos investigar isso juntos. Bom, para começar, vamos entender uma coisa. Qual o tamanho real dessa muralha? Porque a gente está falando de algo gigante, né? Então, a Grande Muralha não é só um muro retão, sabe, como um risco no mapa. Nada disso. Pensa nela mais como uma serpente gigante, toda de pedra, uma serpente formada por um monte de muros e fortes que sobem e descem montanhas, que atravessam desertos, tudo isso para proteger a China. E o comprimento dela? Se preparem, são mais de 20 mil quilômetros. Gente, olha esse número. É mas tão grande, que fica até difícil de imaginar na nossa cabeça, não é? 20 mil quilômetros. Para a gente ter uma ideia melhor, imagina só a distância daqui do Brasil até o Japão, lá do outro lado do mundo. Pois é, a Grande Muralha, se a gente somar todos os pedacinhos dela, é ainda mais comprida que isso. É uma coisa de louco, uma verdadeira gigante. Tá, mas por quê? Por que alguém construiria uma coisa tão gigantesca assim? Bom, a resposta é simples. O objetivo era proteger um império. A história dessa muralha é muito antiga. Ela não foi construída de um dia para o outro, não. A construção começou há mais de 2000 anos. Um dos primeiros caras importantes que juntou várias partes dela foi um imperador chamado Qin Shi Huang. E depois dele, por séculos e séculos, outros imperadores continuaram o trabalho, deixando a muralha cada vez maior e mais forte. Então, o motivo principal era esse aqui, ó. A muralha funcionava como se fosse um escudo gigante. Ela foi feita para proteger o Império Chinês de povos que tentavam invadir e atacar vindo lá do norte. Mas esperem um pouco. Como assim uma muralha de pedra conseguia falar? Pensa bem, como é que os guardas que estavam numa ponta avisavam os que estavam lá na outra ponta? A solução que eles acharam foi genial. Era um sistema de comunicação incrível. Imagina só, ao longo da muralha tinham várias torres de vigia. Quando os soldados em uma torre viam algum perigo chegando, eles acendiam fumaça se fosse de dia ou faziam uma fogueira bem grande à noite. A torre seguinte via aquele sinal e fazia o mesmo. E a outra via e fazia também. E assim, a mensagem de perigo viajava super rápido por distâncias enormes. E para construir essa coisa toda, eles usaram os materiais que encontravam em cada lugar. Em algumas partes, usaram terra socada, bem firme. Em outras, madeira, tijolos ou blocos gigantes de pedra. Foram milhares e milhares de trabalhadores que participaram dessa obra imensa ao longo de muitos e muitos anos. Ok, agora vamos voltar para aquela história do começo. Aquele famoso mito sobre ver a muralha lá do espaço. Será que isso é verdade ou é só história para boi dormir? Olha, muita gente acredita que a Grande Muralha é a única construção feita por humanos que dá para ver da Lua, assim, a olho nu. Mas a verdade é que não dá. Apesar de ser super longa, ela não é larga o bastante para a gente conseguir enxergar de uma distância tão grande. Então, essa história é um mito. E para a gente fechar, vamos falar do legado da muralha. Porque, mesmo hoje, ela ainda é um símbolo tão importante para o mundo todo. Essa frase aqui resume tudo. Hoje, a muralha é um verdadeiro tesouro mundial. Ela não serve mais para defesa, claro, mas se tornou um dos maiores símbolos da história, da cultura e da força do povo chinês. E a muralha ensina um monte de coisa pra gente, sabia? Ela mostra o poder incrível do trabalho em equipe e da organização. Mostra também como as pessoas de antigamente eram super inteligentes. E, claro, nos lembra da importância de proteger aquilo que a gente ama, o nosso lar e a nossa cultura. E para terminar, vou deixar uma pergunta para a gente usar a imaginação. Se você fosse um guarda lá no alto de uma daquelas torres, o que você faria para avisar que o perigo está chegando? Que outra ideia genial você teria para mandar um sinal de alerta? Fica aí para a gente pensar. Espero que tenham gostado dessa nossa aventura pela Grande Muralha da China. O mundo é cheio de histórias esperando para serem descobertas. Até a próxima aventura!